capítulo grande. E ele tem uma parte especial que é o prólogo. O prólogo do capítulo 1 de João é aquele texto que vai do versículo 1 até o versículo 18. Então, o que acontece? Eu falei com o pastor Hugo essa semana que se eu for pegar os 51 versículos, vai ficar muito apertado para a gente trabalhar em uma hora, até porque eu quero fazer uma introdução ao Evangelho de João, né? Eu quero trazer algumas informações sobre o livro em geral, né? A título de introdução, para a gente começar a estudar o texto dele. Então, hoje eu vou fazer a introdução e vou pegar só o prólogo, do versículo 1 até o versículo 18, e na próxima semana eu termino o capítulo 1, né? Falei para o pastor que eu estava preocupado de pegar 2 semanas seguidas, mas ele disse, não, fica à vontade, fica bacana assim, né? Então, hoje e na próxima semana a gente vai estudar o capítulo 1, e em seguida o pastor então pega o capítulo 2, né, na outra semana, na semana seguinte, viu? Então, compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui os slides. Porque é o seguinte, pessoal, é muito importante o tema para a gente trabalhar. Tudo na Bíblia é importante, né? Mas eu não me estaria bem pegar o capítulo 1 de João e fazer ele atropeladamente, fazendo as carreiras, sabe? Até é interessante pegar só esses 18 versículos para até mesmo depois, quando terminar a exposição, os pastores poderem comentar, os irmãos poderem tirar dúvida, né? Para não terminar depois das 11 e ficar um negócio muito corrido, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Aleluia. Tá aparecendo aí? Melhorou um pouco o layout, não foi? Pastor. Pastor, que fala alguma coisa? Não tá conseguindo tirar do mute? Ah, agora sim. Rapaz, é que toda vez que muda a tela aqui para passar alguma coisa, esse computador dá uma bugada e sai do Zoom. Eu tava tentando botar o Zoom de volta. Ficou muito bom, viu? Beleza, valeu, meu irmão. Então, pessoal, vamos começar, né? Tá aparecendo aí direitinho, né? Deixa eu ver aqui o chat que a pessoa falou. Ok. Quando formos estudar Tiago, quem vai levar a aula é o João. Muito bom, isso mesmo. Então, pessoal, Escola Bíblica Discipuladora, Maceió, 25 de outubro. Interessante que eu estava colocando essa data e eu me lembrei que 25 de outubro foi o dia que eu defendi a minha dissertação de mestrado, só que 10 anos atrás. O tempo passa, o tempo voa, né? Então, bacana, essa é uma data importante. Vamos lá. Então, o estudo do Evangelho de João, né? Eu coloquei essa capinha porque isso aqui, amados, eu não sei se vocês conhecem, esse é o famoso papiro John Rylands. O que é o papiro John Rylands? Esse é o fragmento de texto dos evangelhos mais antigo que existe. Esse texto, ele estima-se que seja, no caso esse fragmento, estima-se que ele seja do ano 125, né? Se a gente considerar que João escreveu o seu evangelho por volta do ano 90 e que ele morreu no ano 103, né? Então, é um texto, é um fragmento que está muito próximo, né, da escrita do original. Então, esse papiro, aqui a gente tem a frente e o verso, ele tem fragmentos do capítulo 18 do Evangelho de João. Ele tem alguns versículos na frente e alguns versículos no verso. Então, esse é o fragmento mais antigo de texto dos evangelhos que se conhece. E ele é o papiro 52, porque os papiros eles são numerados, né, os papiros antigos, e ele é chamado John Rylands porque ele fica na biblioteca John Rylands em Manchester, na Inglaterra. Ele foi descoberto em 1920 no Egito. Pesquisadores, né, trabalhando no Egito, localizaram, né, esse material e em 1934 ele foi identificado e traduzido, né? Descobriram que era essa peça que tem um valor inestimável. Então essa peça ela tem um valor inestimável e é um fragmento do Evangelho de João, beleza? Dos manuscritos bem antigos, né? Então seguindo adiante, o tema de hoje, como eu falei para vocês, introdução e prólogo, né? João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Olha só, a introdução. O que a gente pode falar sobre a título de introdução, né? Eu já tinha falado para vocês que esse é o meu texto preferido, né? Desde a adolescência, né? Das primeiras vezes que eu li o Evangelho de João, eu gostei muito desse texto.
Então, me dá muito prazer estudar o Evangelho de João, me dá muito prazer reler ele, né? E esse estudo em particular está sendo muito proveitoso porque eu estou estudando coisas que eu não tinha estudado antes, né? Então, sendo muito bacana, primeiramente para mim, para depois passar para os irmãos. E eu espero estar à altura da profundidade da mensagem. Entende, pessoal? Porque é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem profunda, uma mensagem poderosa, e eu espero estar à altura dela para poder trazer para os irmãos o máximo de compreensão possível. Ok? Primeira coisa, por que é tão importante estudar João? O que é que torna o Evangelho de João diferente, né? Nós sabemos, amados, que há 4 evangelhos, né? Canônicos. E esses 4 evangelhos, nós entendemos, nós identificamos que cada um deles apresenta Jesus de uma maneira distinta. A gente sabe que Jesus, ele era o Messias de Israel, ou seja, ele era o rei dos judeus prometido. Ele se fez servo de todos. Ele era Deus e ele se fez homem, né? Então Jesus, ele era rei, era servo, ou melhor, ele sendo rei se fez servo e ele sendo Deus se fez homem. Então os 4 evangelhos apresentam essas 4 características ou 4 aspectos do Messias. Então Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como homem e João apresenta Jesus como Deus. Então isso torna ele muito especial, né? E um outro detalhe, se chama, né, os 3 primeiros evangelhos de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos. Por quê? Porque eles são semelhantes, eles têm uma base comum, eles têm um estilo parecido, eles narram, eles têm muito do seu conteúdo em comum, embora haja partes exclusivas em Lucas, em Marcos e em Mateus, né? E acredita-se que esses 3 evangelhos, eles têm como base o texto de Marcos. O texto de Marcos foi o primeiro a ser produzido, foi escrito por João Marcos, que é um cara citado no livro de Atos, né? Chegou a ser companheiro de viagem de Paulo. E João Marcos, ele era uma pessoa muito próxima a Pedro. Então, Pedro provavelmente se tornou a testemunha ou a fonte principal de Marcos. E a partir dessa base, a gente tem Mateus e Lucas também escrevendo os seus evangelhos, né? Então, são sinóticos por isso, porque eles têm muitas semelhanças, porque eles têm uma lógica parecida, porque eles têm uma cronologia parecida. Mas aí, quando a gente chega em João, é totalmente diferente. Então, nós temos os sinóticos e temos João, que é o 4º evangelho, que é um evangelho à parte, porque ele tem muitas diferenças. Essas diferenças que eu vou mostrar aqui no início. Quem conhece os evangelhos sabe quais são as diferenças, obviamente, né? Mas vamos sistematizar aqui para a gente ver o que tem de legal. Olha só. Então, primeira coisa, ele foi escrito pela pessoa mais próxima a Jesus, né? Isso é uma coisa, além do que eu falei, né, de apresentar Jesus como Deus e dele ser distinto dos sinóticos, algo que o torna muito relevante é que ele foi escrito pela pessoa mais próxima a Jesus durante o seu ministério. O apóstolo João era a pessoa mais próxima a Jesus. E ele diz, amados, no seu texto, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, João diz qual é o seu propósito ao escrever esse evangelho. Então ele escreve, olha, Jesus fez muitas coisas, né, que não estão registradas, mas essas estão registradas porque o objetivo era fazer com que vocês entendessem, né, os leitores, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo vocês tivessem vida no nome dele. Então essa é a motivação do evangelista, fazer com que as pessoas entendessem e soubessem, entendessem que Jesus é de fato o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, e ele sabia que as pessoas teriam vida apenas no nome de Jesus. Então essa é a motivação desse evangelho. É o único evangelista que escreve a sua motivação no seu texto, ok? Né? Eu trouxe aqui uma citação do Calvino, porque ele é bem interessante. Calvino escreveu que o 4º evangelho ele é a chave que abre o entendimento de todos os demais, né? Então, se você entende o evangelho de João, você tem o seu entendimento aberto para que você entenda os outros. Ele é como se fosse uma chave espiritual, né? Uma chave exegética, ou seja lá o que for, mas algo que proporcione um entendimento mais amplo dos outros, né? Foi um artigo do Calvino chamado Argumento em Favor do Evangelho de João. Então, isso mostra a relevância dessa obra, né? A relevância desse livro. Outra coisa interessante, outra coisa importante é que João apresenta Jesus como o pré-existente verbo de Deus, do qual todas as coisas foram feitas e nada se fez sem ele, né? Então, o início do Evangelho de João, o início do prólogo, traz essa apresentação de Jesus como verbo de Deus, que é pré-existente
que é Deus junto com Deus, junto com o Pai, né? E que, junto com o Espírito Santo, embora ele não cite o Pai e o Espírito Santo, né? Mas a gente sabe que ele fala que o verbo era no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o fato de o Evangelho de João, como eu já tinha falado antes, enfatizar o caráter divino, né? Todos os evangelistas, amados, mostram que Jesus era Deus. Todos os evangelistas identificam Jesus como Deus. Uns mais e outros menos. Mas João apresenta Jesus como Deus de maneira enfática. Tem muitos versículos que mostram isso, ok? E outro ponto, a título de introdução, é que todos os temas centrais do Evangelho estão nesse livro. Todos os temas importantes, né, do Evangelho, dos Evangelhos, estão também no Evangelho de João. A redenção pelo sacrifício de Cristo, né, justificação pela fé, amor de Deus, graça, verdade, condenação do pecado, ressurreição da carne, tudo isso está contido no Evangelho de João. Então, ele é extremamente completo, beleza? Então, essa introdução, amados, foi uma forma de mostrar a relevância do texto, ok? Apresentá-la, né, em linhas gerais e mostrar a relevância do texto. Data e autoria. Por volta do ano 90, na cidade de Éfeso. Então, quando é que foi escrito o Evangelho de João? Foi escrito em Éfeso por volta do ano 90. Então, o quarto evangelho a ser escrito, né? Escrito pelo último apóstolo a morrer, e a data estimada pelos pesquisadores é o ano 90, e o lugar estimado é a cidade de Éfeso, porque João era o bispo da Ásia Menor, era pastor em Éfeso. Então, por conta disso, né, a gente tem essa informação. E também testemunhos dos pais da igreja falam que em Éfeso o apóstolo João escreveu o seu evangelho, né? João, amados, exatamente o apóstolo, né, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador, galileu, né? A Bíblia não diz isso claramente, mas ele provavelmente era de Betsaida. Betsaida era a cidade de Pedro também, né? Uma cidade costeira, no caso, desculpa, a cidade que ficava ali às margens do Mar da Galileia, né? E essa característica de João como pescador não foge à regra da maioria dos discípulos iniciais de Jesus serem galileus e pescadores, né? Pessoas simples e tudo mais. Uma informação extra-bíblica é que a mãe dele, isso não é algo confirmado, mas a mãe dele, alguns especulam que se chamasse Salomé, que é a Salomé citada no Evangelho de Marcos, sendo uma das mulheres que aparece para preparar, né, as ervas para o corpo de Jesus depois da sua crucificação. E essa mulher, irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, há uma especulação forte entre os pesquisadores do Antigo Testamento, da história da igreja no primeiro século, de que João era primo de Jesus, pelo fato da sua mãe ser irmã de Maria, né? Mas isso não está no texto bíblico, ok? Então, Jesus, Tiago e João, eles eram primos, de primeiro grau, ok? Isso também é reforçado pelo fato de Jesus ter confiado Maria a ele, na cruz. Então, né, o fato de eles terem, além da confiança, da proximidade, né, de Jesus conhecer o caráter de João, a questão desse vínculo familiar, ok? Então, voltando para a tela. Olha só. Então, como eu tinha colocado, né, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, trabalhava como pescador e era de Betsaida, na Galileia. Especula-se que sua mãe se chamava Salomé, né? Aqui tem essas referências, que são as citações de Salomé no Evangelho de Marcos, e essa informação de que ela era irmã da mãe de Jesus, né? Que os tornava primos. Como nos sinóticos, né? Como em Mateus, Marcos e Lucas, o autor não se apresenta nominalmente. Ele não se apresenta, eu sou João, estou escrevendo esse texto aqui, né? Estou escrevendo estou fazendo essa narração, essa narrativa, não, né? Mas ele se refere a ele mesmo como discípulo que Jesus amava. Tem muitas referências, eu coloquei aqui essa, né? João 21, versículo 20 e versículo 24, mas tem muitas referências ao discípulo amado no texto de João. Então, amados, é o seguinte, ele não se identifica, né, como apóstolo João, mas a evidência interna e a evidência externa, eles apontam para essa autoria joanina. O que é evidência interna? São as evidências no texto. Quais são os elementos no texto que permitem identificar o seu autor e permitem identificá-lo com João, nesse caso, né? E as evidências externas é aquilo fora do texto que traz informações relevantes para o texto. Então, por exemplo, a evidência interna. Pela narrativa construída no quarto evangelho, sabe-se que o seu autor era uma testemunha ocular dos fatos, né? A gente sabe que ele era um dos 12,
E a gente sabe que ele era um judeu e vivia na Palestina, ou viveu na Palestina. Por que a gente sabe que ele era um judeu? Porque ele conhece com muitos detalhes os ritos judaicos, ele conhece a religião judaica, a cultura judaica. Para ele é muito simples falar sobre isso. A maneira como ele expõe esses fatos é de alguém que conhece bastante e tem muita tranquilidade para falar sobre esse tipo de coisa, né? Como é que a gente sabe que ele era palestino? Porque ele traz informações sobre a geografia, né, sobre as cidades. Por exemplo, quando ele fala a distância entre Jerusalém e Betânia, né? E ele fala, olha, tinha tanto tempo, tinha tantos estádios de distância, levava tanto tempo para chegar lá, dentre outras coisas. Então, as muitas informações sobre a geografia, sobre os lugares, mostram que este autor era natural da região da Palestina, né? E sendo um dos 12, por revelar certas informações que eram de cunho íntimo, sabe-se que ele era um do círculo íntimo de Jesus, ou seja, Tiago, João ou Pedro, né? Como Tiago foi martirizado, foi morto, né, no ano 44 por Herodes Agripa I, então a gente sabe que não foi o filho de Zebedeu mais velho, né, Tiago, que escreveu. E como Pedro é citado muitas vezes no texto, e dissociado do discípulo amado, então só sobra João, ok? Uma outra informação importante é que ele não cita a si mesmo. Quando ele cita os outros apóstolos, ele não coloca o nome dele, né? Ele não traz ali uma lista com os 12 onde ele está lá no meio, sabe? E outra coisa importante é que ele começa falando sobre João Batista no capítulo 1 e faz outras referências a João Batista, mas ele não chama de João Batista. Ele chama de João. Por quê? Porque se eu estou falando sobre um outro Tiago, eu não preciso distingui-lo de mim, porque se eu estou falando a terceira pessoa, é outra pessoa, né? Entende isso? Então, o fato de João não precisar utilizar o Batista para distingui-lo de si mesmo, né, é um indício de que o autor era João, de fato. Ok? Então, a evidência interna corrobora fortemente, né, para que a gente identifique o apóstolo João como o autor do quarto evangelho. E a evidência externa são o testemunho, ou os testemunhos dos chamados pais da igreja. Então, caras que viveram, discípulos de João, discípulos dos apóstolos, né? Caras que viveram alguns anos depois, caras que viveram no segundo século, no terceiro século, eles traziam essa informação de que João escreveu o quarto evangelho, escreveu na cidade de Éfeso. Então, a gente tem Papias, que foi discípulo de João, a gente tem Policarpo, Justino, Clemente de Roma. São caras assim conhecidos quando se estuda essa parte da igreja, né? essa temporalidade, né? Do segundo século, terceiro século, e esses caras têm um testemunho muito valioso, né? Então, tanto a evidência interna, que são os elementos do texto, quanto o testemunho destes caras, a evidência externa, mostram que, de fato, João é o autor do quarto evangelho, ok? Então, esse é um ponto, não é um ponto polêmico, né? Graças a Deus, né? As coisas mais importantes na Bíblia não são polêmicas, sabe? Não são discutíveis. Tem muita coisa que se pode discutir da Bíblia, mas questões históricas, questões factuais, concretas, há muitos elementos que apontam para aquilo que a ortodoxia defende. Ok, amados? Então, aquilo que você aprendeu na sua igreja, né? Aquilo que as igrejas sérias ensinam, é aquilo que tem uma base realmente forte, né? Então, é algo confiável. Beleza? Você não precisa estudar crítica textual, você não precisa estudar a história da igreja do primeiro século, ou estudar o texto grego ou hebraico para confiar nas escrituras. Você pode confiar. Então, voltando para a tela. Então, esse segundo ponto foi o que eu acabei de explicar, né? A evidência interna e a evidência externa, elas apontam para a autoria joanina. Então, João, né, o autor do quarto evangelho, fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Eu trouxe aqui algumas referências, né? Por exemplo, o círculo íntimo eram os caras que Jesus queria mais perto em momentos específicos. Quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, ele só chama para entrar com ele no quarto onde a menina estava morta, ele só chama Pedro, Tiago e João, né? No momento da transfiguração, Jesus sobe ao monte apenas com Pedro, Tiago e João. No Getsemane, Jesus chama para perto dele Pedro, Tiago e João. Então, esse era o chamado círculo íntimo, né? E todos os evangelistas relatam isso. E João era provavelmente o mais jovem dos apóstolos. Então, João devia ter... eu já ouvi 17 anos, eu acreditava nessa questão de João ser um adolescente, mas muitos historiadores apontam para João ter nascido no ano 9.
né? Então, com algumas imprecisões que se há nas várias versões que se dão sobre o ano do início do ministério de Jesus, então João teria entre 21 e 24 anos, ok? Mas isso é especulação, porque não se sabe se João de fato nasceu no ano 9, né? Estima-se que ele morreu de fato no ano 103, foi no governo de Trajano. Mas isso não é tão importante. Então, o fato é que João era do círculo íntimo, era um discípulo muito jovem, e o texto fala, amados, que o texto bíblico, né, em Gálatas, fala que ele era uma das colunas também na igreja. Não só ele era do círculo íntimo de Jesus durante o ministério de Jesus, como ele era tido como uma das colunas da igreja. E a gente sabe disso porque Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Onde ele fala, olha, eu estive com Pedro, Tiago e João, que eram tidos como as colunas. E aí, uma outra informação que eu já tinha falado, né, é que João é o discípulo a quem Jesus confia sua mãe. Capítulo 19, versículo 26 e 27, quando Jesus, pregado na cruz, diz para Maria, mãe, mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz que o discípulo a recebeu aos seus cuidados. Historicamente, a informação que se tem é que, de fato, ele cuidou dela até a morte dela. Inclusive, ela teria morrido em Éfeso, né? Porque João, anos depois, né, do início do ministério apostólico em Jerusalém, João foi para Éfeso e levou ela, e ela morreu em Éfeso. Pastoreou a igreja de Éfeso, tornou-se bispo na Ásia Menor, né? Ásia Menor, aquela região. Nós falamos muito sobre a Ásia Menor no estudo sobre Apocalipse. E na Ásia Menor, a partir de Éfeso, João escreve as 3 epístolas que têm o seu nome. Então, nós temos no Novo Testamento as 3 epístolas de João. E ele também escreve em Pátimos, no exílio, o livro de Apocalipse. Então, ele morre em Éfeso por volta do ano 103, no reinado do imperador Trajano. Ok, pessoal? Então, são informações biográficas breves sobre João. E aí vamos falar do contexto histórico e depois algumas particularidades do Evangelho para entrarmos no texto. Deixa eu só controlar a hora aqui para não ficar... Pronto, beleza. Então, contexto histórico. O quarto Evangelho também foi escrito sob dominação romana. Durante todo esse período da chamada Igreja Primitiva e o período do ministério de Jesus, nós temos a dominação romana sobre o mundo antigo, né? E, sobretudo, sobre a Palestina. Então, uma particularidade dos evangelhos e do evangelho de João é que ele é escrito quando já não existe o templo, quando Jerusalém já foi destruída pelos romanos e quando não há nem mesmo a igreja de Jerusalém. Ok? No ano 70, a guerra que começa em 66, no ano 70 tem o seu ocaso, quando os romanos destroem o templo, destroem Jerusalém e a igreja cristã sai de cena. Eles não ficam para a guerra, eles vão para outra cidade, vão para Pela, e de modo que não havia mais essa igreja, né, na época que o evangelho é escrito. Então, já que não havia a igreja de Jerusalém, quais eram as comunidades que se destacavam, né, as comunidades importantes nessa época? Então, a gente pode citar a comunidade de Roma, que era a comunidade que ficava na cidade sede do Império, a comunidade de Antioquia, né, a primeira igreja de gentios, a igreja onde Paulo foi pastor, a igreja de Alexandria, no Egito, igreja importantíssima, e na Ásia Menor essa comunidade joanina, né? Essas igrejas que faziam parte desse ministério do apóstolo João, ok? Então, os demais apóstolos já tinham morrido e havia poucas testemunhas oculares, né, do ministério de Jesus ainda vivas. Amados, nessa época que João escreve, a gente já tinha heresia circulando, né? Então já havia algumas heresias que se tornavam ameaças à ortodoxia cristã. Por exemplo, a ortodoxia de Cerinto e o gnosticismo, né? Então, o que foi a heresia de Cerinto? Cerinto foi um herege, né, contemporâneo dos apóstolos. Inclusive, tem uma passagem engraçada da vida de João, mas eu não vou citá-la. Cerinto era um cara que dizia que Jesus nasceu de Maria, mas não foi uma partenogênese, não foi um nascimento de uma concepção virginal, né? Foi um nascimento normal, porque Jesus era filho de Maria e de José, e que ele tinha sido encomendado por Deus da missão de trazer revelação aos homens, mas ele não era divino, né? Então, essa é uma das heresias. E outra heresia era o gnosticismo. O gnosticismo é um termo genérico que designa uma série de doutrinas com influência grega, né? Com influência helenística, que trouxeram problemas para a igreja no primeiro século. Então, o gnosticismo tinha como base a ideia de que o mundo físico era mau, porque a matéria era algo ruim, e o mundo espiritual era bom. Então, fazendo a distinção entre matéria e espírito,
o que era material era ruim, era a corrupção do mundo espiritual. Então, por conta disso, Jesus não tinha um corpo físico. Jesus veio à Terra, mas a aparência física dele era como se fosse um engodo, porque ele não era materializado, porque ele não era corrompido. Então, ele não era homem, né? Negava a natureza humana de Jesus. Havia, amados, muitas versões do gnosticismo, né? O gnosticismo é um termo genérico, então tem muitos tipos de gnosticismos, né? Então, de modo que essa é uma ideia geral. Então, no Evangelho de João, a gente tem a defesa da divindade de Jesus, que rebate a heresia de Cerinto, e a gente tem João mostrando claramente que Jesus veio em carne, né? Contrapondo-se às ideias dos gnósticos. Que a gente vai ver isso também nas epístolas de João, ok? Só que o texto de João, apesar dele ter essa característica apologética, quando ele faz esse contraponto das heresias, ele não foi escrito para combater heresias, ok? Ele foi escrito para apresentar Jesus, para que as pessoas entendessem, soubessem, né, que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, e para que as pessoas tivessem vida a partir dessa fé em Jesus. Amém? Então, particularidades, né, para a gente entrar na parte mais importante, particularidades do Evangelho de João. O Evangelho de João difere dos sinóticos em muitos aspectos, mas há uma relação de complementaridade, não de oposição. Ok, amados? Quando a gente fala sobre diferenças entre os evangelhos, não são contradições nem oposições que eles fazem uns aos outros. Os textos eles são complementares, e João é complementar aos sinóticos. Embora seja muito diferente deles, mas diferente não quer dizer oposto. E aí, olha só, é central no Evangelho de João a ênfase na divindade de Jesus, né? Já tinha falado isso, né? Esse é o ponto mais importante, o que salta aos olhos. Ele apresenta como Deus encarnado, que existe desde o princípio, que fez todas as coisas que existem, né? E muitos versículos identificam Jesus como Deus, muitos versículos. Por exemplo, eu coloquei aqui João 8,58, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa é uma afirmação clara de divindade, isso é muito importante, né? Mas eu só citei isso aqui, por enquanto. E, para finalizar, olha só, alguns pontos concretos, né? Ele não menciona a infância de Jesus, não menciona o nascimento de Jesus. É claro que só quem menciona a infância é Lucas, né? Quando fala do episódio de Jesus com 12 anos no templo. E Mateus, quando fala que ele fugiu para o Egito, depois voltou, né? Mas João não mostra nem isso. E João não fala também sobre o seu nascimento, que está narrado em Mateus e em Lucas, mas não está narrado em Marcos também. Marcos começa dizendo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Ele não traz nenhuma parábola, o Evangelho de João, e ele apresenta o diálogo de Jesus com pessoas isoladas. O que seriam pessoas isoladas? É uma conversa particular com uma pessoa, não é um discurso, não é um debate com um grupo, né? Não é Jesus ensinando aos discípulos. Então a gente tem, por exemplo, Jesus conversando com Nicodemos no capítulo 3 e Jesus conversando com a mulher samaritana no capítulo 4, né? E há muitos eventos exclusivos, há muitos milagres exclusivos no Evangelho de João, que estão narrados em João e não estão narrados nos outros. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Por exemplo, a cura do paralítico no tanque de Siloé, né? E por aí vai, ok? E outro ponto interessante, ó, os opositores de Jesus em João, olha só. Os opositores de Jesus em João são chamados de judeus. Então, quem se contrapõe a Jesus, o grupo que se contrapõe a Jesus é chamado por João de os judeus. Nos sinóticos são os escribas e fariseus, ok? Isso é um detalhe muito importante, né? Outra coisa importante, João é o único que relata a preocupação política dos saduceus. No capítulo 11, quando eles falam, ó, ele não chama saduceus, ele fala dos fariseus e dos sacerdotes, que são os saduceus. Os saduceus eram um grupo que controlava o templo e controlava o sinédrio. E ele fala assim, um dos saduceus, ele diz, ó, esse cara está fazendo muitos sinais, daqui a pouco vão vir os romanos e vão tirar o nosso lugar. Essa é uma preocupação política, né, que está registrada unicamente por João. Isso está nos outros evangelhos de maneira mais implícita, né? Mas João traz esse versículo que é importante. E para fechar essa parte, né? Vamos voltar para a tela. Então, para fechar essa parte, eu citei aqui, né, João 11, 47 e 48. E outra diferença entre os sinóticos e João são as questões cronológica, geográfica e estilística, né? O que é isso? A questão cronológica. A cronologia em João é diferente das demais. A gente vê a maneira como ele narra os acontecimentos festivos, né?
diferente, né, essa temporalidade em João dos sinóticos. A questão geográfica. O ministério de Jesus nos sinóticos, ele é majoritariamente na Galileia, nas cidades da Galileia. Ele vai para Jerusalém também, mas a maioria dos acontecimentos se passa na Galileia. Em João, ele é majoritariamente na Judéia e em Jerusalém. Ele começa na Galileia, mas João narra a maioria dos acontecimentos se passando na Judéia e em Jerusalém. E a questão estilística é o estilo do texto, né? Os sinóticos, cada um deles tem a sua característica, cada autor é diferente, mas João ele é mais diferente, ok? Então, pessoal, essas são as particularidades do Evangelho de João, de maneira bem resumida. Agora a gente vai para o texto de fato, ok? Então, a gente só vai trabalhar os primeiros 18 versículos. E vamos fazer o seguinte, vamos ler esses 18 versículos, depois a gente vai trabalhar um por um, beleza? Mas não vai demorar não são tantos slides. E não são tantos temas assim. Vamos lá. Então, pessoal, aqui a gente tem a Bíblia Online, né, que eu sempre uso. E aqui a gente tem o texto grego, beleza? Um dos textos gregos, né? Esse aqui é o Textus Receptus. É um dos textos mais conhecidos, né? Então, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Só por aí, amados, a gente já vê a profundidade desse evangelho, né? Porque o prólogo ele vai ditar o ritmo e os temas, né, que estão contidos no resto do livro, ok? Então a gente vê uma profundidade muito grande aqui quando João inicia a sua escrita, né, a escrita do seu evangelho. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, João Batista, no caso. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém ou por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus, é isso que ele está dizendo. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém? Só um detalhe, aqui no versículo 18, uma das inúmeras variações de texto do Novo Testamento é exatamente a parte B, o Filho unigênito. Alguns manuscritos colocam o Deus unigênito, ok? É por isso que você, quando pega você lendo Bíblias em português mesmo, algumas delas vão ter o Filho unigênito, outras vão ter o Deus unigênito. Beleza? Então, essa versão aqui é a Almeida Corrigida e Fiel. Essa é a versão que a Bíblia Online usa, né, aqui no texto base em português. Ok, amados? Então, vamos para a tela, né? Vamos para a parte do estudo dos versículos. Deixa eu botar mais um cafezinho aqui. Beleza, pessoal? Tá dando para acompanhar? Ok, show de bola. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar versículo por versículo e vai pegar algumas palavras gregas, algumas expressões gregas que dão uma clareza maior para nós, né? Mas não é todo o texto grego, claro, não é muito de grego, porque não é aula de grego, e porque você não precisa necessariamente do grego, mas o grego ajuda. E eu vou trazer também alguns versículos-chave, algumas referências cruzadas, mas a gente não vai ver todas as referências porque não dá tempo. Mas quem quiser, por exemplo, esse material, eu posso ceder para os irmãos fazerem em casa uma pesquisa, né? Verem quais são as referências cruzadas e tudo mais. Que são algumas referências cruzadas, né? Porque existem muitas referências cruzadas, beleza? Vamos voltar para a tela, vamos voltar para os slides. Então, olha só. O prólogo do Evangelho de João, né? Versículo 1 até o versículo 18 do capítulo 1.
do versículo 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que legal, mas a gente tem aqui as referências que eu coloquei, Gênesis 1, do 1 ao 3, Provérbios 8, 23, João 8, 58, e uma referência aqui de Apocalipse, né, 19, 13, e da primeira epístola de João. No princípio era o verbo. O evangelho de João começa como o texto de Gênesis, porque Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que legal. Versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1 do evangelho de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? O texto grego, que eu trouxe aqui, amado, só o versículo 1, ele diz o seguinte, em arre, en hologos, kai hologos, en proston theon, kai theos, en hologos. Né? Exatamente o que está traduzido para o português. E eu trouxe aqui em destaque duas palavras. Arre, que é o princípio, a gente faz a transliteração para arque, de onde vem arquétipo, de onde vem arqueologia, de onde vem arcaico, né? Então, arque é um prefixo que designa antiguidade. E logos, né? Então, arque é princípio, origem. No princípio era o verbo, na origem era o verbo. Na origem era o verbo, né? E o logos, o que é logos? Essa palavra logos ela é importantíssima, porque ela é traduzida em algumas bíblias por verbo, é traduzida por palavra, e a gente também poderia traduzi-la por razão, mas a palavra logos ela é uma palavra extremamente rica, extremamente ampla. O logos, num contexto filosófico, era o princípio de sabedoria, princípio de beleza, princípio de lógica do universo. Logos tem a ver com racionalidade. O logos era a palavra que fazia a mediação entre um discurso racional do mundo e as estruturas racionais do mundo, né? Um mundo que é lógico, né? Um mundo que tem um sentido, e a mediação para um discurso era feita através do logos. Então, essa palavra logos na filosofia ela é muito importante, ela marca uma mudança de qualidade entre um período mítico e um período racional, um período filosófico, né? Um período onde as pessoas pensavam sobre o mundo e entendiam o mundo. E ele seria o princípio gerador da ordem do universo. Isso é tão importante porque é o seguinte, quando essa palavra começa a ser usada na filosofia, ela começa a ser usada por Heráclito, em Éfeso, né, que é onde João escreve o seu evangelho, e ela vai sendo desenvolvida, né, por Aristóteles, né, pelos estoicos, e os cristãos, no primeiro século, identificaram o Logos com o próprio Cristo. Por quê? Porque sendo Logos o princípio de sabedoria e de beleza, sendo Logos o princípio de ordem, tendo Logos essa capacidade criadora, o Filho de Deus, né, que se identifica com a palavra, sendo aquele por meio de quem foi criado o mundo, e sem ele nada teria sido criado, né? O Filho de Deus é identificado com o próprio Logos. Entendeu, Matos? Então, a palavra criadora de Deus, né, que é o Filho, ela tem essa identificação, né, nesse conceito tão importante, que é o conceito de Logos. Porque o que é que o Gênesis diz? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, ou a terra veio a ser sem forma e vazia, ou a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre o vasto firmamento, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Com a sua palavra, as coisas começam a acontecer. Com a sua palavra começa o processo de criação. E a palavra é o próprio Cristo. Por isso que o texto diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém, amados? Então, João ele tem esse paralelo, né? Os 3 primeiros versículos de João tem esse paralelo com o início do livro de Gênesis. E não é só a palavra criadora de Deus, não é só um princípio de ordem e de beleza. Ele é o próprio Deus. No princípio era o verbo, ele existe desde o princípio, ele existe desde a origem. Então, no princípio era o verbo, no princípio existia o verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada foi feito. Amém, amados? Então, esses 3 versículos eles são importantíssimos. Eles identificam Jesus como Deus e como o verbo pré-existente de Deus que se encarnou, a gente vai ver no versículo 14, e que é, de fato, o agente criador de Deus no mundo. Amém? No universo, né? Então, a gente tem essas duas palavras, né? Arque e logos, né?
Aqui é princípio, origem. No princípio, né? O livro de Gênesis, na verdade, amados, em hebraico, o livro de Gênesis, ele deixa eu voltar para a tela. O livro de Gênesis, em hebraico, é no princípio. É o título dele real, né? E aqui só lendo esse verbetezinho, né? Então, logos, o verbo, a palavra, a razão. No contexto filosófico, fazia a conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo. O princípio de ordem, beleza universal. Olha só, capacidade de racionalização individual. É o logos espermáticos. Isso é um termo que foi criado pelos estoicos, né? É o princípio gerador do universo. Então, Agostinho, por exemplo, um dos principais teólogos, né, da Idade Média, do início da Idade Média, ele identifica Jesus como verbo. Então, muitos autores importantes identificam, como logos, né? Que João já tinha colocado isso no seu texto. Amém, amados? Então, isso é muito bacana. Seguindo adiante, vamos voltar para nossos slides. Olha que legal. Então, versículo 4 e versículo 5. A gente viu os 3 primeiros, né? Vamos para o 4 e o 5. Ó. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em quem estava a vida? No verbo, né? No logos. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ah, só um detalhe, deixa eu voltar aqui, só um detalhe, só um pedacinho. Aqui em Provérbios 8, 23, é aquele versículo, mas que a sabedoria fala que ela estava no princípio com Deus. Ok? O capítulo 8 de Provérbios é um elogio à sabedoria, e a gente identifica a sabedoria com o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, né? Aí aqui esse versículo 8:58 de João é quando Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou, não é eu era, não é eu virei, não é eu me tornei, é eu sou. Isso é muito importante, a expressão grega ego eimi, né? Aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, é o início da primeira epístola de João, que é muito parecido com o início do Evangelho. Depois dá uma olhadinha, mas o primeiro capítulo da epístola de João é muito legal, da primeira epístola de João é muito legal. E esse versículo aqui, 19:3 de Apocalipse, é quando está escrito que Jesus, o Senhor, né, ele tinha um manto vestido de sangue e estava escrito o seu nome, que é o verbo de Deus, o logos de Deus. O termo em Apocalipse também é logos. Beleza? Então, vamos para essa parte aqui. Olha que legal. Deixa eu controlar aqui a hora. Deixa eu ver. Beleza. Versículo 4 e 5, né? A gente já leu. No verbo, né? No logos estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amado, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Né? Versículo 19 do capítulo 3 de João, Jesus fala: o veredito é esse. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Mateus, capítulo 5, quando Jesus traz o sermão da montanha, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo, né, do velador. Mas quer dizer, não se pode esconder uma lâmpada, né? Você coloca a lâmpada no lugar que todo mundo veja. E Atos 26:18, quando identifica, né, quando fala sobre... Esse versículo agora me fugiu da memória. E como eu não vou abrir para não perder tempo, depois você dá uma olhadinha. Ok? Mas também está nesse contexto de luz e trevas. E aí, eu trouxe aqui, amados, o versículo 5. Olha que legal. João 1:5. Está escrito assim: Kai tofos ento escotia fainei, kai reiscotia auto u catelapen. Né? E a luz resplandece nas trevas, ou a luz brilha sobre as trevas, e as trevas não compreendem ou não prevalecem contra isso. Por que eu trouxe esse versículo, né? Ele é muito legal. Aqui a gente tem duas palavras, que são fós, luz, né? E escótia, que é trevas ou escuridão, né? Eu vou voltar para o versículo 5, mas só fazendo outro paralelo com Gênesis. Olha que legal. No início de Gênesis, né, no princípio criou Deus os céus e a terra veio a ser sem forma e vazia. Havia trevas sobre o vasto firmamento, ou havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E fez-se luz. Olha que legal, amados. Havia trevas sobre o abismo, né? Quando a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, a palavra: haja luz. E a luz se fez, e a luz dissipa as trevas. Olha que legal, amados. Então, uma relação muito forte entre o primeiro versículo, esse versículo 5, né, do primeiro capítulo de João, e, de novo, o livro de Gênesis.
Porque a gente tem a luz brilhando sobre as trevas e a luz dissipando as trevas, ok? Então, quando João fala sobre luz e trevas, João não está trazendo um dualismo no sentido de dois princípios antagônicos e equilibrados. Não. As trevas são a ausência da luz. Onde a luz brilha, as trevas desaparecem. Entende, amados? Então, luz e trevas em João não são bem e mal confrontando-se como se fossem dois princípios iguais, mais opostos. Não. Existe a luz, que tem a ver com a sabedoria, com o conhecimento, com a presença de Deus e com a vida de Deus. E existe as trevas. As trevas é a ausência de Deus, ou a rejeição de Deus, ou a ignorância quanto a Deus. Amém? Olha que legal. Voltando para o texto, para a gente ver essa partezinha. Então, no texto grego, né? Kaitofos en teiskotia fainei. Exatamente isso. E a luz sobre as trevas brilha. Fainei, né? Brilha, resplandece. E aqui o kai skotia auto ukatelaben. E as trevas, elas mesmas, né? Skotia auto ukatelaben. Não entendem isso. Essa palavra katelaben, ela é o auristio de katelmanon, que é uma palavra, é o verbo que pode ser traduzido, amados, por compreender, entender, ou pode ser traduzido por prevalecer. É por isso que quando a gente pega as nossas Bíblias em português, elas trazem essas duas formas. Muitas Bíblias têm a luz resplandece sobre as trevas e as trevas não compreendem isso. E outras têm as trevas não prevalecem contra ela, né? Porque são as duas traduções possíveis do verbo katelaben, ok, amados? Então, o texto grego está escrito dessa forma e a gente tem esses dois conceitos, né? E a gente tem esse entendimento desses conceitos. Então, luz, a gente pode trazer a luz como a vida de Deus sobre os homens, né? Sobre o conhecimento de Deus, sobre a presença de Deus, e o próprio Cristo, né? Que é portador da luz, né? Nele estava a vida, então e a vida era a luz dos homens. E a gente pode trazer as trevas como a ausência de Deus, a ignorância de Deus. E a gente também pode entender as trevas como o próprio diabo. Ok, amados? Então, as trevas brilham sobre a luz. O poder de Deus, a luz de Deus, brilha sobre o diabo. E ele não entende isso, né? Ou ele não pode prevalecer contra isso. Ele não pode lidar com isso. Quando a gente pega as Bíblias em inglês, a gente também vê traduções muito interessantes nesse sentido. Beleza, amados? Então, esse versículo 5, ele é muito interessante por isso, né? A luz, ela brilha sobre as trevas, ok? Versículos de 6 a 9. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, ele vai introduzir o testemunho de João Batista, que é muito forte no primeiro capítulo, né? Então, ele diz, tinha um homem enviado por Deus, o nome dele era João, e ele veio para dar testemunho, mas ele não é a luz. Ele veio para dar testemunho, né? E para quê? Para que as pessoas crescem por ele. Então, ali, né, a luz, aquela de que ele dá testemunho, era a luz verdadeira que ilumina todos os homens, ok? E aí a gente tem essas referências na Malaquias 3:1, quando está escrito, eis que envio o meu servo adiante de mim para preparar o caminho. Malaquias 4:5, quando fala que Elias iria adiante do Messias, né, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. João 5:33, que é quando Jesus fala, olha, João veio para testificar de mim, veio para testificar da verdade. E a gente tem também essas outras duas referências, uma em Atos e outra na primeira epístola de João, falando sobre a luz, a verdadeira luz, né? E a luz também trazendo revelação, trazendo entendimento. Eu não lembro agora o que está escrito exatamente, mas depois vocês dão uma olhadinha nisso. Olha só. Versículo 10, versículo 11. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Do grego gnosko. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, está falando sobre Jesus, né? O fato de Jesus ter sido rejeitado, ok? Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o agente criador de Deus, por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, né? Mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eu trouxe aqui essas referências. Colossenses 1:16, quando fala que ele criou todas as coisas, sustenta as coisas pela palavra do seu poder.
Hebreus 1:2, quando fala também no início da carta aos Hebreus, onde o autor começa a fazer a distinção entre o filho e os anjos, e ele coloca o filho também como o agente criador, né, por meio do qual fez também o mundo. Isaías 53, quando fala de Jesus sendo rejeitado, né? Um detalhe interessante, amados, é que quando diz aqui, os seus não receberam, o verbo grego é o verbo que é usado para boas-vindas. Então, ele não foi bem recebido, né? O mesmo verbo que se usa para boas-vindas é o verbo que João utilizou para dizer que Jesus veio para o seu, o mundo que ele criou, e para os seus, né, aquele que seria o seu povo, e eles não o receberam, né? E aí vamos lá para o próximo versículo, que é importante. Os próximos versículos são importantíssimos. Olha que legal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse versículo é maravilhoso, porque ele traz aí o conceito de filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que acreditaram nele, são aqueles que o receberam. Então, todos quantos o receberam, a eles foi dado o poder, o direito, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome, né? E aí, olha que legal. Esses não nasceram da vontade da carne, mas eles nasceram da vontade do próprio Deus. Quando a gente lê esse versículo, a gente pode pensar no nascimento do homem, né? O crente existe porque ele nasceu, né, da sua mãe, porque não foi vontade da carne, foi Deus. Não, ele está falando aqui do novo nascimento. O novo nascimento que está lá no capítulo 3 de João é um nascimento que não é pela vontade da carne, não é pela vontade dos homens, mas é por uma ação do próprio Deus. Isso é muito bacana, né? Então, aqueles que foram feitos filhos de Deus, porque creram no nome de Jesus, eles nasceram por um processo de novo nascimento através por intervenção do próprio Deus. Isso é maravilhoso. E aí eu trouxe, mas essas referências, são muitas referências, depois você dá uma olhadinha, mas eu queria trazer uma particularidade aqui no texto grego, né? O texto grego fala osoi de elabon auton edoken autois exocian tecna theon egenestai tois pisteosin eisto onoma auton. Eu trouxe duas palavras aqui nessa frase, que é exatamente essa frase que eu coloquei do grego, é exatamente o versículo 12, e as palavras são ossos, que é ossoi, né? Todos quantos. Por quê? Porque todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Ok? O versículo 10 e o versículo 11 trazem uma mensagem negativa. Ele foi rejeitado pelo mundo que era seu e pelo povo que deveria ser seu, né? Então, há um peso aí. Mas o versículo 12 e o versículo 13, eles trazem alegria, eles trazem uma mensagem boa, trazem uma boa nova poderosa, porque todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, né? E aí eu trouxe a palavra exócia, que é traduzida como deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder aí é exócia, que é poder confiado, é autoridade, é direito. Então é diferente de dínamos, que é poder, que seria a energia, né? Seria força. Aqui exócia tem a ver com direito, tem a ver com legalidade, tem a ver com autoridade que é confiada por alguém. Então a gente recebeu de Deus, amados, autoridade por termos crido no seu nome, no nome de Jesus, o Filho de Deus. A gente recebeu autoridade para assumir a função de filhos. Amém? Isso é muito legal. Então, quem são filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam a Jesus, aqueles que creem no seu nome. Amém? Esses não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade do próprio Deus. Né? Beleza? Seguindo adiante. Já estamos chegando perto do fim. Tem as coisas muito bacanas ainda, mas não vou demorar. Desculpa, versículos 15 versículo 14, né? A gente viu agora o 12 e o 13. Olha o 14, como é maravilhoso. A gente lembra, né, que no princípio era o verbo que estava com Deus e que era Deus, por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada foi feito. E aí no versículo 14, João retoma o conceito do Logos quando ele diz: e o verbo se fez carne, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é tão poderoso, amados. Olha que legal. Esse é um texto que fala da encarnação de Jesus, né? O verbo, o Logos de Deus, aquele que fez todas as coisas, né? Aquele que era desde o princípio com Deus, que era o próprio Deus, ele se fez carne e ele habitou entre nós.
o verbo grego, a gente vai ver isso aqui, do habitou, armou a sua tenda entre nós. Isso é muito legal, porque o Antigo Testamento fala que Deus armaria a sua tenda com os homens. Isso é maravilhoso, entende, amado? Isso é arrepiante. O verbo de Deus, ele habitou entre nós, ele armou tenda e fez morada conosco. E João diz, nós vimos a sua glória. Isso é tão maravilhoso. Imagina, o cara foi testemunho ocular, o cara andou com Cristo, o cara era discípulo, o cara podia sentar com ele, encostar a cabeça no peito dele, né? Por isso, amados, que João é o meu personagem histórico preferido, né? Porque me perguntaram uma vez, quem é que você queria ser na história? Eu disse, bicho, eu queria ser o apóstolo João, velho. O apóstolo João era o discípulo amado. Ele viu a glória de Jesus, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele entendeu, o apóstolo João entendeu que era o verbo de Deus que tinha descido à terra para morar com os homens e para realizar uma grande obra de redenção. Amém? Então, esse versículo 14 ele é muito importante, né? Esse prólogo, todo ele é fantástico, todo ele é importante, né? E o versículo 14 fala da encarnação do verbo. Olha só, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Haris, graça, e verdade, aletheia. E aqui eu trouxe essas referências, né? Salmo 85, 9, Ezequiel 37, 27, Gálatas 4, 4, 1 João 1, 1. Se a gente tivesse muito tempo, a gente ia abrir cada uma dessas referências. Mas não tem, beleza? Mas fica aí o registro para você, se quiser estudar mais, quiser ler, acompanhar isso aí, depois dá uma lida e ver a relação que há entre esses versículos e o versículo-chave, o versículo base. Beleza? Mas são versículos que falam exatamente isso, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. A glória do Filho que se manifesta a nós e Deus anunciando que viria a armar tenda, fazer morada com os homens. Ok? E só a informação que tem mais referências. Eu só coloquei alguns. Tem muito mais coisa. Toda a Bíblia ela é coesa, toda a Bíblia ela se concatena de maneira ímpar, né? E aí eu trouxe, amados, o texto grego também, porque tem umas palavras importantes aqui. Kai, hologos, sarx, geneton, kai, esquenosen em mim, né? Que seria exatamente isso. E o verbo se fez carne, né? Sarx, geneton passou a ser, se tornou-se. A gente vê muito isso no Evangelho de João. E esse verbo aqui, o esquenosen em mim, que seria exatamente isso, armou sua tenda entre nós, essa palavra aqui que eu coloquei em negrito. O verbo esqueno significa armar tabernáculo, fazer morada. Então, não é só ele habitou entre nós, beleza. Saber que ele habitou entre nós, isso traz um entendimento do texto, mas tem expressão ainda mais bacana que é armar o seu tabernáculo, né? E ele diz, kai esteasamethate doxan auton, doxan os monógenos para patros pleres haritos kai aletheias, né? Então, a gente tem aqui o monógenos, que seria o unigênito, vou falar mais sobre essa palavra unigênito mais na frente. A gente tem aqui o doxan auto, que seria a graça, né? Cheio de graça e de verdade. E a gente tem o haritos, desculpa, o doxa é glória. Doxa é a palavra glória. E a gente tem aqui o haritos, que vem de haris, que é graça, e a aletheia, que é a palavra verdade. São palavras muito importantes também no contexto do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Beleza? Então eu trouxe aqui em destaque esqueno, doxa e haris. E aí, chegando no final, nos 3 últimos versículos. O antepenúltimo e o penúltimo, versículo 15 a 17, desculpa, o 15, o 16 e o 17. João testificou dele, de quem? Do verbo que se fez carne, né? E clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que legal, amados. João era mais velho do que Jesus. João era mais velho do que Jesus e João começou o ministério antes, né? Mas ele diz, aquele que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Então, ele está falando sobre primazia no que se refere à função, porque João era o precursor de Jesus, né? E ele está falando sobre a pré-existência de Jesus. Isso é tão bacana, né? Olha, eu dava testemunho dele. Eu vim primeiro, mas ele era antes de mim. Então, Jesus tem a primazia sobre João, primazia sobre todas as coisas, e Jesus também como o verbo
eterno, como pré-encarnado. No caso, Jesus, ele é sempre eterno, né? Porque ele, num dado momento, o verbo encarna na pessoa de Jesus e ele passa a existir. Mas a figura do Filho, né, o Logos, o verbo de Deus, ele é eterno e ele existe desde o princípio como Deus. Amém? Então é muito importante esse detalhezinho. Então João diz, olha, ele era antes de mim, porque ele é o verbo encarnado de Deus, ele é pré-existente. E ele tem a primazia, apesar de eu ter vindo primeiro. Então era dele que eu falava, né? O meu testemunho era sobre ele. E aí, voltando para os slides, estamos terminando. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui algumas referências, né? Sobre a questão da lei e da graça. A lei tendo uma função específica, sobretudo a função da lei era apontar para Jesus. Então, a lei se cumpre, né, na pessoa de Jesus, a partir daí a gente tem o período da graça. Então, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Amém, amados? Então, a gente tem inaugurado o período da graça. E o último versículo, para encerrar, olha que legal, versículo 18. Olha que massa. Deus nunca foi visto por alguém ou por ninguém, né? O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Eu trouxe aqui filho porque é aquela tradução da Bíblia Online, né? Mas muitas traduções colocam o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. A gente tem aqui essas referências e o texto grego é o seguinte: Theon udeis euraken popoti, ho monógenes huios, ho on eiston colpontu patros, ekeinos exegenato. Isso é tão legal, mas porque é o seguinte, ó. Essa palavra monógenes, que é traduzida por unigênito, ela poderia ser melhor traduzida. Porque, assim, como Jesus acaba sendo o Filho de Deus, o único Filho de Deus, então acaba sendo o Filho unigênito. Mas a palavra unigênito dá a ideia dele ter sido gerado, o único gerado. Só que Jesus não foi gerado, porque Jesus existe desde sempre. Então, monógenes aqui, o que João está dizendo é que ele era de um único tipo, o único do tipo. Entende? O único do seu tipo, o único do seu tipo era o Filho de Deus, não havia outro, né? Então, esse é quem revela o Pai. E a palavra, olha que legal, amados, vamos voltar lá para os slides, porque tem uma palavra muito bacana. Essa palavrinha exegesato, que diz assim, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Esse revelou é exegesato. E pode ser traduzida por o tornou conhecido. É dessa palavra que vem a palavra exegese. O que é exegese? Não é a interpretação dos textos bíblicos, né? O que é exegese? É a compreensão, a interpretação dos textos sagrados. Então, o Pai nunca, o Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, esse o exegesou, né? A exegese de Deus é Jesus, entende? A interpretação, a compreensão de Deus, o conhecimento de Deus vem por meio de Jesus. Isso é maravilhoso, né? A narração de Deus vem por meio de Jesus. Então, Jesus, ele é tanto a narração de Deus, porque é a palavra que explica, que revela, que traz o conhecimento, quanto ele é Deus. Isso é fantástico, amados. Então, não há como você estudar os evangelhos e você tirar a centralidade do Cristo. Não há como você estudar os evangelhos e você entender Jesus como uma criatura, você entender Jesus como algo menor do que Deus. Não há como, amados. É muito glorioso, é muito poderoso. É isso que o texto diz, os textos evangélicos, né? E, sobretudo, João. E aí, para finalizar, tem umas coisinhas aqui. Então, ó, monógenes, né? Unigênito, mas a gente poderia dizer de um único tipo, né? O exegesato, conhecido. Então, Jesus como exegese de Deus, Jesus como uma narração de Deus. Jesus fala a palavra, sendo ele mesmo a palavra. E aí um detalhezinho interessante, né? Olha o começo do texto. Theon udeis euraken popote. Deus nunca foi visto por ninguém. Quando ele coloca aqui o Theon, que é Deus, né, sem um artigo definido, ele está se referindo a Deus como espírito, Deus como Deus é concreto, mas seria Deus em abstrato, a ideia de Deus, sabe? O espírito de Deus, ou melhor, não Deus em abstrato, Deus em essência. Deus em essência, o Deus espírito, o Deus como espírito, ele nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho único de Deus, que estava no seio do Pai, é esse quem o revela. Amém, amados?
Então, Deus nunca foi visto por ninguém. E essas referências que eu coloquei são referências do Antigo Testamento, falando como quem via Deus morria, né? Falando como era impossível aos homens ver a Deus. Então, Deus, em sua essência, como Espírito, nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, ou o Deus unigênito, esse revelou aos homens esse Deus. Amém? Então, aquele Deus que nunca foi visto desde o princípio, aquele Deus que, em sua essência, como Espírito, estava oculto aos homens, ele nos foi revelado. Amém? Não é Jesus trazendo informações sobre Deus. Ele revela Deus em essência. Essa contraposição de ideias que está no prólogo. Amém, amados? Do Deus que era inacessível, o Deus que é revelado. Então, essa lógica da revelação que vem por meio do Filho. Então, no princípio era o verbo, era o logos, o princípio de razão, o princípio de lógica, o princípio de ordem, o princípio gerador do universo. No princípio era o logos que estava com Deus no princípio e que era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Zoe, vida, zoe, luz, fós. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não entendem, as trevas não compreendem. E o verbo se fez carne e armou tenda entre nós. Nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, amados? Deus nunca foi visto por ninguém. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, esse é o prólogo do capítulo 1 de João. É um texto maravilhoso, um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia. E eu gosto muito desse texto. Me empolgo falando sobre ele. Teria mais coisa para falar, mas o tempo é escasso, né? Eu já estou encerrando essa parte. Então, espero que tenha sido proveitoso, amados. Na próxima semana, a gente vai continuar o resto do capítulo 1. Depois o pastor vai pegar o capítulo 2 e a gente vai ficar nesse revezamento. Quando houver necessidade, qualquer um de nós pode pegar, né, mais de uma semana para trabalhar melhor um capítulo, né, como a gente está fazendo com o capítulo 1. Beleza? Então, estou encerrando, abrir aqui para os pastores que quiserem comentar, para os irmãos que quiserem tirar dúvida, quem quiser participar. De 11h20, mas a gente pode fazer ainda isso por alguns minutos. Beleza? Eu vou abrir aqui o áudio para quem quiser abrir os seus e poder falar. Posso fazer os comentários pontuais? Pastor Tiago, deixa eu fazer uma pergunta aqui. No caso, Theon, seria... Pastor Hugo, tá baixinho, cara. Vê se consegue falar mais perto ou não sei. Tá bem baixinho aqui. Eu tô com o microfone, eu tô falando no notebook aqui e tal. Melhorou, se aproximou, melhorou. O microfone é perto da câmera, gente. Então, para falar, entendeu? Para aumentar o volume, eu tenho que botar a boca assim, ó. Theon seria, no caso, a divindade. Assim, tipo... É isso? Tipo... Ninguém nunca viu a divindade. Seria uma coisa assim, né? O Theon é uma contração é uma forma, né, uma declinação do Theos, né?